Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do 6º ano. Então fiquem atentos ao conteúdo da aula de hoje e não esqueçam de interagir no momento da nossa DLI. Conto com a participação de vocês. E agora vamos ao conteúdo da aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre introdução à arte brasileira. Vamos falar do período colonial. Você sabe o que é o período colonial brasileiro? Não? Então vamos estudar um pouquinho. Então, o período colonial brasileiro, ele iniciou desde 1500, quando Cabral chegou aqui ao Brasil, certo? E foi até 1822, após a independência do Brasil, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Então, vamos ao conteúdo, vamos ver o que foi esse período colonial brasileiro. Então, a arte colonial brasileira. A arte colonial brasileira é toda a produção artística realizada no período do Brasil colônia. Na história da arte, esse período se estende aproximadamente do ano de 1500, como eu já falei, quando Pedro Álvares chegou aqui ao Brasil, e foi até 1822. O Brasil, logo quando o Cabral chegou aqui, ele transformou-se em colônia de Portugal, ou seja, ele pertencia ao reino de Portugal. Então, ele se transformou numa colônia. Depois da chegada de Cabral, sendo feitas construções simples, como as feitorias, várias vilas, engenhos de açúcar, como representação da arte. Então, em 1500, Cabral chegou aqui. Quando ele chegou aqui ao Brasil, quem morava aqui? Os indígenas, certo? E os indígenas já tinham toda a sua tradição cultural, eles já tinham sua música, a sua pintura corporal, suas danças, o seu modo de vestir, ou seja, a maioria das etnias não usava roupa, já os portugueses, eles já tinham uma cultura totalmente diferente, tinha sua religião, seus costumes, então houve um choque cultural, certo? E quando o Cabral chegou aqui, ele precisava explorar o Brasil e para isso ele precisou dos indígenas. Então, até 1530, o Brasil foi muito explorado. Tinha o pau-brasil, que era uma árvore, então ele foi muito exportado lá para a Europa. Era uma forma de economia daquela época. E depois de 1530, quando o Brasil ele era muito cobiçado por outros países, principalmente os franceses. Então, para isso, o Reino de Portugal, ele precisou colonizar, certo? Então, ele fez as capitanias hereditárias. Então, vieram vários estrangeiros aqui para o quê? Para tomar posse das terras. Então, é através de Martim Afonso que implantou o primeiro engenho de açúcar aqui no Brasil. E aqui nós temos um exemplo aqui de um engenho de açúcar. E para isso ele precisava da mão de obra. Muitas vezes os indígenas não conseguiram explorar a mão de obra indígena, então eles precisavam de mão de obra. Então vieram os africanos para cá, trabalhar como mão de obra escrava. E vocês estão vendo aqui um engenho de açúcar, que teve foi assim um período muito forte economicamente, a cana-de-açúcar. E a única colônia as terras que produziram mesmo foi a Vila São Vicente, que foi fundada por Martim Afonso, que é atual São Paulo, e o desenvolvimento econômico foi muito importante nesse período, né, durante o período da cana-de-açúcar. Então, como vocês podem ver, nesse período, a arquitetura do Brasil era muito simples. Olha só como que era. Era feita de palhas aqui, de madeira, então era muito simples nesse período. Depois, os holandeses invadiram o Brasil, certo? Vamos ver o conteúdo. Então, em 1624, quando o trono português ficou sob domínio espanhol, os holandeses, sob o comando de Maurício de Nassau, eles invadiram o Brasil, onde permaneceram por 24 anos. Então, quando Maurício de Nassau chegou aqui ao Brasil, ele transferiu a capital de Olinda, que era a capital do Brasil, para
para Recife. E com isso ele trouxe vários arquitetos, ele formou várias construções, vários prédios, e também trouxe alguns artistas que começaram a retratar as riquezas do Brasil. A paisagem, as frutas, as pessoas, características físicas dos indígenas e dos africanos. Então, dois artistas se destacaram muito, que foi o Fran Post e o Albert Eekhout. Aqui nós temos a imagem de Fran Post, que foi um dos artistas holandeses que vieram aqui sobre o comando de Maurício de Nassau, que era um holandês. Então, o Fran Post, ele nasceu em 1612 e faleceu em 1680. Ele deixou 150 pinturas retratando a mata, a cidade e os engenhos, tudo com muito detalhe visto de longe. Então vamos agora observar algumas obras de arte desse artista holandês. Aqui, como vocês podem ver, nós temos duas obras de arte. Olha só a característica da arte dele. Ele pintava aqui as paisagens do Brasil. Aqui já era a cidade de Recife, que o Maurício de Nassau construiu na época que ele trouxe arquitetos. A arquitetura já mudou um pouco, já tem aqui a alvenaria, e aqui a paisagem brasileira. Então, a característica da arte do Fran Post era o quê? Paisagens e cidades. Olha só, os detalhes era tudo visto de longe. E nós temos um outro artista que é Albert Eekhout. Como é que era a característica das obras do Albert Eekhout? É 1610 e 1665. Então, ele pintava frutas, verduras, objetos, ou seja, naturezas mortas, índios, caboclos, negros, mamelucos. Ao contrário de Post, Albert procurava pintar as figuras vistas de perto. Olha só o detalhe das pinturas de Albert Eekhout, que era diferente do Fran Post. Olha só o detalhe aqui. Então, ele pintava os personagens bem próximo à tela, e aqui é característica, ou seja, do povo que vivia aqui. Aqui eram os indígenas da época que dança tapuia, que é uma característica, uma tradição dos povos indígenas. Até hoje, eles dançam dança fúnebre, dançam para ir para a guerra, dançam numa cerimônia religiosa, um casamento. Então, cada etnia tem um costume diferente. Então, cada dança é característica da civilização indígena. E aqui, o Albert Eekhout, ele retratou aqui essa dança indígena. E também tem um outro quadro de Albert Eekhout aqui, natureza morta com bananas, goiabas e outras frutas. Olha só o detalhe aqui das frutas. Então, eram frutas exóticas que a Europa não conhecia. Essas frutas e essas paisagens. Então, o Maurício de Nassau, ele pegava esses quadros e dava de presentes aos reis lá, principalmente franceses, né? E alguns reis transformaram essas obras aqui em tapeçaria. Então, esses artistas retratavam o Brasil, já que na época não tinha fotografia e o único meio de retratar as riquezas do Brasil era através da pintura. Então, os holandeses eles foram expulsos do Brasil, certo? Então, economicamente, o Brasil ficou muito fraco. Então, o rei de Portugal ele precisava de uma outra riqueza. Então, o que eles analisaram? Então, eles foram lá para Minas Gerais e descobriram minas de ouro. Então, a partir dessas minas de ouro, vários estrangeiros vieram ao Brasil. Então, o Brasil ficou economicamente muito rico, principalmente em Minas Gerais. E eles trouxeram para cá a arte barroca. O que vem ser a arte barroca? Bem, a arte barroca ela desenvolveu-se entre o final do século XVI e meados do século XVIII. A Igreja Católica foi uma grande financiadora da arte desse período, pela construção de grandiosas igrejas repletas de ouro e esculturas de santos católicos. Ou seja, o que foi a arte barroca? Bem, lá na Europa, vamos lá para a Idade Média, para vocês compreenderem direito, a gente fala de alguns fatos históricos importantes. Bem, na Idade Média, a igreja era o centro do mundo, ou seja, era tudo em volta de Deus, né? E a partir do Renascimento, tudo voltou para o ser humano, né?
no Renascimento. Então, o homem era o centro de tudo. Então, começou a aparecer as pesquisas científicas. E, com isso, Martim Lutero, ele fez uma reforma da Igreja Católica, certo? Então, a Igreja Católica, ela perdeu muitos fiéis. Então, a Igreja, ela fez a contra-reforma através do Concílio de Trento. Então, a partir daí, a Igreja, ela fez suntuosas igrejas repletas de ouro no seu interior para que chamasse os fiéis para o dogma da Igreja Católica. Então, com isso foram feitas várias construções e a igreja serviu como alfabetizar, porque muitos os cristãos na época eles não sabiam ler. Então, a leitura era através das imagens feitas das igrejas. Então, a igreja fez suntuosos templos para quê? Para conseguir novamente esses fiéis. Então, o barroco chegou aqui ao Brasil, principalmente lá em Minas Gerais, em Ouro Preto. E alguns artistas brasileiros se destacaram. A gente vai mostrar algumas artes, principalmente na arquitetura, que alguns artistas, como eu já falei para vocês, se destacaram, tanto na arquitetura, na pintura, na escultura. Então, como eu falei para vocês, 2 artistas se destacaram. Aqui nós temos a Igreja de São Francisco de Assis, que ela está localizada em Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, essa igreja aqui, ela teve o projeto de um artista brasileiro chamado Antônio Francisco Lisboa, que era conhecido como Aleijadinho. Mas por que Aleijadinho, professora? Porque ele adquiriu uma doença que danificou tanto as mãos e os pés dele, ou seja, ele ficou aleijado. E apesar disso, ele fazia suas esculturas, suas pinturas com muita dificuldade, com a ajuda de alguns escravos. Então, aqui a igreja de São Francisco de Assis, a qual Antônio Francisco de Lisboa, ele teve uma grande influência aqui nessa igreja, ou seja, o projeto foi dele. Então, vamos conhecer um pouco esses artistas brasileiros. Bem, Francisco Lisboa, o Aleijadinho, como eu já falei para vocês, e o Mestre Ataíde, né? Na região de Minas Gerais, são os nomes que mais se destacaram nesse cenário. E agora a gente vai conhecer as características da arte barroca. Então, na arte barroca, destacam-se os temas religiosos e a riqueza nos detalhes da forma, como eu falei para vocês. Então, é um tema extremamente religioso, já que a igreja fez a contra-reforma. Então, no interior das igrejas tem muitas imagens de santos, não é isso? E detalhes das formas, ou seja, ouro. Então, é muito detalhado no interior dessa igreja. Na pintura, na escultura, são unidas as expressões dramáticas de seus personagens. Então, nas esculturas e na pintura tem a dramaticidade. Então, os personagem tem uma expressão muito forte. Nas pinturas, nota-se a preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas. Acresce a importância da luz e o jogo de luz e sombra, ou seja, tem um jogo de luz muito forte entre principalmente o preto e o branco. E na arquitetura, os primeiros edifícios sacros do Brasil foram erguidos no século XVI. Desde o início, o barroco, de influência portuguesa, era utilizada pela igreja como meio de colocar um meio de se colocar perto do povo, ou seja, chamava o povo para o interior das igrejas. Então, a gente vai ver algumas imagens de algumas igrejas barrocas. Então, vou mostrar agora para vocês o interior. Então, o interior da igreja barroca, como eu falei para você, era ricamente decorado, principalmente com detalhes de ouro. Aqui nós temos a fachada de uma igreja barroca. Olha aqui, o interior, como vocês podem ver, é rico em detalhes. Aqui as colunas, como vocês podem ver, ela tem um toque bem específico. Aqui, olha só o interior dessa igreja. Muito detalhe em ouro aqui, muitas figuras de santo. E aqui a fachada de outra igreja barroca. Olha que interessante. Então, o interior das igrejas, eles são bastante detalhados, com muita imagem de santo, muito ouro. E aqui a fachada das igrejas, né?
que vocês podem ver. E agora vamos analisar um pouco a pintura. A pintura também é de cunho religioso, suas principais características cromáticas eram o vermelho, o azul, o dourado e o branco, sendo realizado geralmente com tinta a óleo ou têmpera, sobre a madeira ou tela. A perspectiva também era bastante usada na pintura do teto da igreja. Vocês sabem o que é perspectiva? Perspectiva, principalmente é utilizada nos prédios quando ela dá profundidade, ou seja, quando você olha para o interior da igreja, ela parece ser muito mais alta do que realmente é. E na escultura, a escultura do período colonial se sobressai pelo estilo próprio, que eliminou qualquer proximidade com a escultura barroca europeia e se evidencia especificamente a dramaticidade e a teatralidade de expressões e o movimento e a exuberância das formas. Aqui nós vamos ver agora duas artes no estilo barroco. Aqui nós temos a fachada da igreja de Ouro Preto, da igreja de São Francisco de Assis, que é de autoria de Antônio Francisco Lisboa, e aqui são duas esculturas de profetas do São Francisco Lisboa. E também nós temos uma escultura, como vocês podem ver aqui, a teatralidade é muito forte nas esculturas desses artistas brasileiros, certo? Olha que é dramatizada a expressão dos personagens. E agora chegou o momento da nossa dinâmica local interativa. Então, questão 1. De acordo com o que foi abordado sobre a arte colonial brasileira, produza os seguintes desenhos que expressam o seu município. Frutas típicas vista de perto, como fazia o Frampost, uma paisagem, como fazia o Albert Ecaute, uma paisagem, como fazia Frampost, e uma tradição do seu município. Sugestão: festa popular, religiosa, folclórica, profissão mais praticada. Como não vai dar tempo para vocês desenharem, vocês vão só escrever o que vocês desenhariam. Daqui a pouco vocês desenham com mais calma. Cite características da arte barroca brasileira na arquitetura, na pintura e na escultura. Então, vocês vão ter alguns minutos para responder essas questões e daqui a pouco nós voltamos com a nossa primeira interatividade da aula de hoje.
Então, estamos de volta à nossa interatividade de hoje e eu quero parabenizar os alunos que estão participando conosco. A participação de vocês é muito importante. Então, eu vou ler aqui algumas respostas de vocês. Então, aqui o Luiz... Não... Bem, aqui o Tiago, ele falou que a fruta que ele vai desenhar, que vai representar aqui o Amazonas, o local que ele vive, é uma banana, muito bem. Já a Luísa, ela vai desenhar uma maçã, mas eu acredito que a maçã não é uma fruta característica aqui da região norte, né? Depois nós temos aqui... A Larissa, ela colocou o açaí, muito bem, Larissa. O açaí representa aqui a região amazônica, aqui do Amazonas, né? E o local, o Encontro das Águas, muito bem, Encontro das Águas representa muito aqui o Amazonas, parabéns. E também, vamos ver... o Arthur falou que vai desenhar uma banana. Já a Nayara falou que é o ramutã, muito bem, representa aqui a nossa região. Colocou também o local, o Teatro Amazonas, muito bem, o Teatro Amazonas ele é conhecido no mundo inteiro, é um dos símbolos aqui do Amazonas, parabéns. E a festa é a festa do boi bumbá, exatamente, isso é uma característica da nossa região, uma dança folclórica daqui, parabéns. A Rebeca colocou o Encontro das Águas e a Floresta Amazônica, muito bem. Já a Ayla colocou o morango, mas o morango não é característico aqui da região Amazônia. Eu sei que você gosta de morango, mas que não representa aqui a nossa região. O Diogo colocou a banana. Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram. Aqui a Larissa falou que vai desenhar a cerola. O Henrique falou que vai desenhar um abacaxi. Bem, mais uma vez, parabéns para as respostas de vocês, estou gostando muito. Então, como vocês viram na nossa aula, os artistas holandeses, na época não havia fotografia, então eles tinham que fazer o quê? Uma pintura, um desenho das frutas características da paisagem. Então, eram as frutas que representavam o Brasil. Então, a atividade foi o seguinte: o que representa aqui o município onde você mora, se não tivesse nem fotografia para vocês mostrarem? Então, alguns de vocês responderam muito bem, falou que era o açaí, o local, o Encontro das Águas, a atividade folclórica, né? A tradição seria o boi bumbá. Alguns colocaram o Teatro Amazonas, Floresta Amazônica, que representa aqui. Então, todos vocês estão de parabéns. Já na questão 2, eu não vi nenhuma resposta. Então, vamos fazer um comentário da questão número 2? Então, qual era a pergunta na número 2, questão 2? Então, cite características da arte barroca brasileira na arquitetura, na pintura e na escultura. Lembra na arquitetura como que era? Era a construção de várias igrejas muito grandiosas, né? No interior dela havia muita decoração com ouro, imagens de santos, não é isso? Na pintura, como é que era a pintura? Eles usavam perspectiva, principalmente no teto das igrejas, que o mestre Ataíde, ele foi um artista brasileiro que fazia muito, ou seja, ele fazia as imagens no teto, principalmente anjos de santo, como se estivesse subindo ao céu, ou seja, quando você olha, se você tiver a oportunidade de ir a uma igreja católica, você olha para o céu, para o teto, na cúpula da igreja, então tem imagens de santo. Como você olha, dá a impressão que ela é muito mais alta do que realmente é. Isso é a perspectiva que dá profundidade às imagens. E a gente perguntou também na arquitetura, na pintura e... qual foi a outra? Na escultura. As esculturas barrocas, ela tinha muita expressividade, dramaticidade. Então, os artistas, eles pintavam as obras, uma expressão muito forte no rosto, havia uma dramaticidade. Então, são essas as características, certo? Das obras barrocas, tanto na arquitetura, que era a construção de várias igrejas, muito grandiosas, um interior muito rico em detalhes de ouro. Na pintura tinha
a perspectiva, que dava a impressão que era muito mais profundo, né? E também quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e a gente se encontra numa próxima aula de arte. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.